gente, estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quinta-feira, na Quinta-feira Santa, nós vamos aqui lembrar a última ceia de Jesus Cristo com os discípulos, os últimos momentos de Jesus com os seus discípulos antes de ser crucificado, E também as leituras elas trazem para a gente, como foi comemorada a primeira Páscoa no tempo de Moisés, que antigamente os hebreus eles comemoravam a Páscoa, o significado da Páscoa era a fuga da escravidão no Egito, E hoje nós comemoramos a Páscoa, hoje a Páscoa, comemoramos a Páscoa, por ocasião da ressurreição de Cristo, Quando ele foi entregue à morte, foi crucificado, para salvar a humanidade e ressuscitou ao terceiro dia. Então, hoje nós teremos três leituras, duas leituras do Evangelho. Então, a primeira leitura de hoje está em Êxodo, capítulo 12, versículo 1 a 8, depois o versículo 11 a 14. Êxodo, capítulo 12, versículo 1 a 8, depois o versículo 11 a 14. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto da sua casa, conforme é o número das almas. Conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Assim, pois, o comereis: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, onde os homens, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então, nessa primeira leitura do livro do Êxodo, Deus faz instruções, que dá todas as instruções para Moisés e Arão celebrarem a primeira Páscoa, que justamente foi para comemorar a fuga da escravidão do Egito. O povo de Israel estava escravizado pelo povo egípcio, e aí eles fugiram da escravidão, se libertaram do povo egípcio, e aí eles passaram a comemorar a Páscoa assim. A primeira Páscoa, no tempo de Moisés. Hoje nós comemoramos a Páscoa por ocasião da ressurreição de Cristo. A Páscoa hoje para nós significa a ressurreição de Cristo. Mas no tempo dos hebreus, no tempo de Moisés, a primeira Páscoa, então a gente viu aqui todas as instruções que Deus deu para Moisés e Arão celebrarem a primeira Páscoa. A segunda leitura está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 26. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então aqui,
Paulo, na carta aos Coríntios, ele narra justamente a última ceia de Jesus, quando ele repartiu o pão, né, com os discípulos, repartiu o pão e o vinho, né, e o pão e o vinho, a partir daquele momento, ganharam um novo significado. O pão passou a ser o corpo de Cristo e o vinho passou a ser o sangue, né? Então aí, né, Jesus ele fez uma nova aliança, né? Esse é o sangue da nova e eterna aliança, né? Então, isso significa realmente a nova Páscoa, né? Estamos celebrando a nova Páscoa, a Páscoa da ressurreição de Cristo, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 13, versículo 1 a 15. João, capítulo 13, versículo 1 a 15. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou a água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só lava os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo. No mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhe lavou os pés e tomou os seus vestidos, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, vós façais também. Então, essa leitura do Evangelho, né, mostra o seguinte, né, mostra toda a humildade de Jesus. Né? Ele mesmo disse: Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Né? Ou seja, então aqui ele mostra, né, toda a sua humildade, né, toda a sua sabedoria, né, lavando os pés dos discípulos. Ele, mestre, né, ele, o Senhor, lavando os pés dos discípulos. Então ele deu um grande gesto de humildade, não só para os discípulos, mas também para todos nós. Né? Ele mesmo diz aqui no final do Evangelho: Eu vos fiz isso para dar o exemplo e para que vocês possam fazer também. Né? Ou seja, Jesus ele quer que nos coloquemos a serviço uns dos outros, a serviço dos nossos irmãos, que nós também possamos ser caridosos, né? Possamos realmente sempre nos ajudar, né? Uns aos outros, ajudar os nossos irmãos, sempre com um gesto de humildade, com um gesto de amor, assim como Cristo fez, lavando os pés dos discípulos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem, aqueles que só assistem mesmo, espero que vocês tenham gostado. Espero todos vocês aqui amanhã, na sexta-feira, amanhã é sexta-feira santa, mas eu estarei aqui, né, para refletir com vocês, né, a liturgia de amanhã, tá certo? A paixão e morte de Jesus Cristo, né? Nós vamos falar sobre a paixão e morte de Jesus Cristo, né? As leituras vão estar todas voltadas, né, para a paixão e morte de Jesus Cristo, né? E amanhã, se Deus quiser, estarei aqui para a gente continuar refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até amanhã, se Deus quiser.